E no final, quem for tendo dúvidas vai pondo ali no chat e no finalzinho a gente tira algumas dúvidas específicas com o Francisco. Essa vai ser mais ou menos a dinâmica. Não sei se 3 horas ou 4 vai ser suficiente, mas a gente vai indo. Tá bom? E é isso. Passa a bola ao Gustavo. Manda a bola, Gustavo. Boa noite a todos. Boa noite, Francisco. Muito obrigado pela tua disponibilidade em nos atender. A gente está extremamente satisfeitos, muito felizes em ter trazido para o Brasil e começar a trabalhar com os teus vinhos. Nos conhecemos na ProWine, em São Paulo, ano passado. Tivemos o primeiro contato e, ao mesmo tempo, o Carlos Albino recebeu a indicação da tua vinícola também lá em Portugal por um amigo em comum. Então, essa junção de energias, né? A gente se conectou aqui no Brasil quando nos encontramos lá em São Paulo e, ao mesmo tempo, o Albino já estava com a FG Wines já na listinha de vinícolas a visitar, porque já tinha recebido indicação por lá também. E aí marcado já tinha marcado, inclusive, né? E as coisas se fecharam de uma forma e hoje estamos aqui. O vinho chegou hoje no nosso depósito, é fresquíssimo lançamento. Estou aqui com o meu Catavelo Reserva 2015 e extremamente satisfeito e feliz de poder trabalhar o teu vinho no Brasil. Acho que tem tudo para ser um grande sucesso, porque realmente qualidade não falta, capricho, cuidado desde a apresentação até o produto final, que é o líquido que está lá dentro. Passo a bola, então, para o Carlos Albino e daqui a pouco a gente segue o nosso bate-papo. O nosso ilustre Francisco já foi apresentado. Quero só aqui mandar um abraço especial. Estive com ele há 6 meses atrás e agora estamos cá de novo. Eu sou o Carlos Oliveira, sou o terceiro, talvez o terceiro, não sei se o primeiro, se o segundo. Sou um dos sócios da Alma Lusitana, importadora de vinhos portugueses. Sou um sócio residente em Portugal e por isso aqui me chamam Wine Hunter, porque sou eu que percorro Portugal de norte a sul à procura destes vinhos. Eu quando foco o vinho em Trás-os-Montes, já aqui foi falado que eu e o Francisco temos um amigo em comum. E então, quando eu foco a região de Trás-os-Montes e quando eu me proponho a ir atrás dos montes à procura de vinho, nós informamos e pedimos sempre a opinião de amigos que estão mais perto e dentro do vinho, dentro da área do vinho, informações. E este amigo em comum, de facto, mencionou o Francisco e disse-me: se queres um vinho bom e o melhor de Trás-os-Montes, só tens uma escolha e não há segunda escolha. Francisco Gonçalves e mais nada. Se este amigo bem o disse, eu melhor o fiz. E uma semana depois estava com o Francisco na adega do Francisco, onde foi atenciosamente, gentilmente bem recebido. Depois da adega fomos ao almoço. O almoço, isto na cidade de Chaves, onde o Francisco tem um restaurante. E vamos então ao restaurante do Francisco para o almoço, onde eu sou agraciado com a família toda do Francisco. Estava neste almoço o irmão do Francisco, o pai do Francisco, a mãe do Francisco e os nossos amigos em comum. Então, é daqueles momentos, é aquele almoço que fica para a vida, né? Nós não nos esquecemos mais. E se o almoço foi bom e foi excelente, o que é que nós harmonizamos nesse almoço? Lembras-te, Francisco, o que é que foi que nós bebemos? O que bebemos foi o vinho, o Catavelo Reserva. Exatamente. O que o meu sócio Gustavo está hoje ali a degustar. E então, se o meu foco era ir atrás dos montes à procura, de facto, de alguma coisa diferente e que marcasse a região, eu ali tive a certeza que acertei na mousse. Melhor do que aquilo não podia ter. E foi assim que eu conheci o Francisco. Mas agora deixamos para o Francisco, que ele é o criador aqui dos vinhos, é o pai disto tudo. Deixamos para o Francisco falar-nos um pouquinho sobre os vinhos.
Diz-me, Francisco, esta FG Wines, vamos começar por aqui. Fala-nos um pouquinho sobre esta FG Wines, vinhos de Trás-os-Montes. Muito bem. Bem, boa noite a todos, acho que é boa noite, não é? Eu antes de mais gostaria de agradecer, sem dúvida, o convite de hoje estar aqui, poder estar aqui a poder, digamos, a explicar um bocadinho o que é o projeto da FG Wines, não é? E o que são os nossos vinhos e aquilo que nós estamos a tentar em Portugal, obviamente, diferenciar-nos no setor do vinho. E obviamente dizer que é um prazer trabalhar convosco e, portanto, esperemos que seja aqui também o princípio de uma longa caminhada na questão dos vinhos e dos vinhos portugueses. Como o Carlos falou, o meu nome é Francisco Gonçalves, eu sou enólogo de formação e durante muitos anos, portanto cerca de 15 anos, 15 anos estive a trabalhar na região do Douro, no quarto maior grupo de vinho do Porto. Ao fim desse período decidi, obviamente, fazer um projeto pessoal, que é este projeto, é a FG Wines, e fazê-lo numa região que é a minha região, onde eu nasci, que é a região de Trás-os-Montes. Uma região que eu sinto que tem um potencial enorme, portanto fica a norte de Portugal, ao lado da região do Douro, mas que tem aqui características que diferem muito da região do Douro e que eu pessoalmente gosto muito como produtor ou como enólogo dos vinhos. Isto tem a ver muito com a questão, digamos, como ela é dispersa na parte, quer em termos de geologia, quer em termos como ela vai desde Chaves, a Bragança em termos de área e depois como ela se distribui em termos de altitude, não é? E isso faz com que realmente nós consigamos ter vinhos diferentes, com alguma diferenciação de todo o panorama vitícola português. Eu enquanto trabalhei portanto, nesse grupo de vinho do Porto, tive a oportunidade como diretor técnico de trabalhar em algumas, digamos, em Espanha, por exemplo, onde eu também tirei um bocadinho este gosto pessoal que tinha a ver com os vinhos de altitude, principalmente na zona da Ribeira del Douro. E esta região de Trás-os-Montes é uma região que me traz um bocadinho isso para mim, que é aquilo que eu procurava nos vinhos que eu pudesse, quando fosse efetivamente produtor e como enólogo, exprimir um bocadinho aquilo que eu gosto. E aqui é um bocadinho, este projeto é um bocadinho reflexo, ao fim de muitos anos de trabalhar, e obviamente tinha a responsabilidade, digamos, comercial, porque quando trabalhamos num grupo muito grande em que o mercado é muito importante, não é? E nós não podemos fugir um bocadinho daquilo que o consumidor procura, quando trabalhamos num projeto pessoal, aqui já podemos um bocadinho trazer a este projeto o nosso toque, o nosso gosto pessoal. E portanto o projeto nasceu em 2015, portanto eu e o meu irmão decidimos iniciar este projeto e é um projeto muito, muito diferente em Portugal, porque quisemos, acima de tudo, vir para uma zona de altitude, portanto as uvas são produzidas todas acima dos 600 metros de altitude, até aos 800, 850 metros, e depois criamos algo que se diferenciasse um bocadinho mais, que foi efetivamente estagiar os nossos vinhos a 1000 metros de altitude, que é uma coisa que aqui em Portugal não se faz, não se fazia até então, e isto porque efetivamente todo este processo
produção de uvas de altitude e o estágio deste vinho, deste mesmo vinho, portanto o seu envelhecimento é feito a 1000 metros de altitude, traz estas características diferenciadoras ao próprio vinho e que ajudam efetivamente no seu envelhecimento, no seu buquê, em todo todas estas características que depois se vão obviamente notar nos vinhos que produzimos. O projeto é um bocadinho este é que nos traz um bocadinho este lado diferenciador. A região em si é uma região, para mim, que tem... É extraordinária. Simplesmente o que acontece com uma região como esta, é uma região muito longa, muito grande, mas estando ao lado de uma região como o Douro, sendo o Douro a região que é, não é? Durante muitos anos esta região esteve sempre um bocadinho sobre a alçada do Douro. Em 1996 a própria região criou a sua denominação de origem e criou uma comissão vitivinícola que controlasse a própria região, desvinculando-se do Douro. E, portanto, parte daqui, então, os vinhos de Trás-os-Montes, que são estes, são os nossos. E, portanto, todo este lado é realmente uma região ainda por descobrir. Já se produz vinho na região há muitos anos. Digamos que a minha região, onde eu estou, portanto Montalegre, ao lado, não propriamente em Montalegre, mas ao lado, a cerca de 15 km, há imensos lagares rupestres, portanto lagares muito antigos, já da época dos romanos, digamos assim, onde se faziam vinhos, onde eram escavados nas rochas os próprios lagares, e onde eram produzidos vinhos. Portanto, isso está marcado no nosso território muito, e portanto já se produz há muitos anos vinho aqui. É óbvio que depois nunca teve, digamos, uma dinâmica de produção e comercial como a que está a ter agora, não é? E que as pessoas estão a redescobrir e a descobrir este lado diferenciador que a própria região nos traz cá em Portugal e até para o mundo, não é? Nós somos um bocadinho esse reflexo daquilo que a região está a fazer, não só para o país, mas efetivamente também para o mundo, não é? E pronto, é um bocadinho este lado. Só dar aqui um toque também que acho que é interessante. Nós neste projeto da FG Wines quisemos dar um passo sempre muito à frente e muito diferenciador, e criamos, portanto, ao fim de 3 anos, em 2018, 17, 18, 3 anos, criamos a vinha mais alta de Portugal, a 1070 metros de altitude. Demos um salto muito grande a nível da viticultura portuguesa. É algo muito arrojado, é um projeto muito arrojado, mas também criamos alguma dinâmica no setor da viticultura em Portugal, em puxar um bocadinho os nossos parceiros e dizer que é possível produzir uvas e vinhos um bocadinho mais altos do que aquilo que era normal produzir-se em Portugal. É um projeto que estamos a trabalhar, já temos vinho dessa vinha, muito pouco, mas já temos, mas criamos um impulso para outros produtores também puxarem a vinha para mais altitude, até porque as condições climáticas estão a mudar drasticamente, e portanto achamos que será um projeto muito curioso. Que legal, muito bom. Francisco, diz-me uma coisa, eu lembro quando a gente esteve na ProWine contigo, tu tinhas falado para mim e para o Gustavo sobre um projeto que tu tinhas, não só de ter o vinho mais alto de Portugal e a seguir ter uma outra garrafa estagiar no fundo do mar, e que ias criar né? E eu lembro-me, isso ficou-me na cabeça, é um projeto... Eu já tenho algo, eu aqui não consigo, eu tecnologicamente não sou uma pessoa muito boa neste momento, porque senão eu conseguia vos mostrar neste momento. Já tirei umas garrafas do fundo do mar para verem efetivamente os vinhos. O que é que nós criamos? É mais um projeto que decidimos fazer, um bocadinho também arrojado, mas pegamos no mesmo vinho,
produzimos um vinho e o mesmo vinho está a estagiar na nossa adega a 1000 metros e o outro foi para baixo do mar a está entre os 10 e os 15 metros abaixo do mar, onde está lá há 18 meses, vai estar 18 meses. Nós vamos tirar as garrafas para este Natal, mas portanto está lá desde junho do ano passado, onde foi submerso. E pronto, e é muito curioso depois as pessoas terem a oportunidade de perceber aquilo que nós estamos a fazer quando dizemos que estagiamos o vinho em altitude, e verem esta pequena diferença e as diferenças, as características organoléticas que o vinho tem e a sua evolução, a diferença de evolução que efetivamente se faz abaixo do mar ou efetivamente a 1000 metros de altitude. É muito curioso. Isso ficou-me na cabeça. É verdade. Então, Curiosamente tiraram umas garrafas há 8 dias. Mandaram umas fotografias da garrafa e tudo que... Reserva algumas para nós, por favor. Muito bem. É uma edição muito limitada, não são muitas garrafas. Temos branco e tinto, fizemos um branco e tinto, um tinto também de uma casta muito característica aqui da região. Não são muitas garrafas, são poucas garrafas que fizemos isto, mas acho que é muito interessante para quem gosta de vinho. Não vem com desculpa, tem que reservar algumas para nós. Não vem dizer que é pouquinho. Não, Francisco, aqui não. Muito bem. Serão reservadas. Francisco, fala-me um pouquinho mais da região, a região vinícola, de Trás-os-Montes, a sub-região, as castas que andam mais por aí, que tu gostas mais de trabalhar, terroir, o pessoal aqui se situar. Muito bem, a região de Trás-os-Montes estamos a falar no norte do país, mesmo no norte, acima da região do Douro, e portanto vai desde Montalegre até Bragança. É muito extensa, é muito longa em termos de área geográfica, e depois esta área é dividida em 3 sub-regiões. Como existe no Douro, o Baixo Córrego, o Cima Córrego e o Douro Superior, em Trás-os-Montes temos a sub-região de Chaves, a sub-região da Terra Quente, digamos que é Valpaços e Mirandela, e depois temos a sub-região do Planalto Mirandês. São 3 sub-regiões muito diferentes entre elas e que nos permite fazer vinhos maravilhosos, porque conseguimos a partir daqui fazer blends e conseguimos obter das variedades que existem, as mesmas variedades, diferenças muito grandes daquilo que se produz, por exemplo, em Chaves e no Planalto Mirandês e mesmo na Terra Quente. Porquê? A região de Chaves é uma região em que, efetivamente, a vinha rondará até aos 700 metros de altitude, mas é uma zona em que os solos são bastante graníticos e é uma zona em que chove com mais frequência. Portanto, é uma região que tem, em termos de maturação de uva, não tem uma intensidade de maturação como tem, por exemplo, a zona de Valpaços, Terra Quente, e é ótima, por exemplo, para produzir ótimos vinhos brancos. Até porque a zona ao lado, digamos que faz fronteira Espanha, com Chaves, portanto temos a zona de Verim, é a zona onde existem os grandes godelhos espanhóis. E a casta godelho é a mesma casta que nós utilizamos muito nesta sub-região, que é o Gouveio. E portanto é extraordinário essa zona, essa região. Depois temos ao lado a região a sub-região da Terra Quente, ou de Valpaços, como costumam dizer, que é a região que mais se assemelha ao Douro, porque tem verões muito quentes, é mesmo uma região muito quente, os solos já estão de transição, já tem ali solos de xisto, e portanto os vinhos naturalmente são vinhos muito, muito mais alcoólicos, de maior concentração, menor acidez, porque há uma concentração muito grande devido ao calor, e até as próprias variedades já variam um bocadinho, e portanto temos vinhos bastante diferentes das outras sub-regiões. E temos ao lado a sub-região do Planalto Mirandês, que curiosamente vai dali sensivelmente Macedo Cavaleiros até Bragança, apanhando o Douro, portanto são uma área em que a vinha vai até praticamente aos 850 metros de altitude
E a grande diferença é que, efetivamente, esta sub-região tem uma amplitude térmica muito grande. Durante o verão conseguimos ter dias que podem chegar aos 40 graus, mas depois temos noites a virem para os 10, 12 graus. E esta amplitude térmica permite-nos obter vinhos com uma frescura muito grande, ou seja, que preservam muito mais. Temos vinhos, de certa forma, alcoólicos, porque durante o dia amadurecem muito, têm muito calor, têm muita insolação e, portanto, vamos ter vinhos com um bocadinho mais de álcool, mas conseguem preservar melhor a acidez. E, portanto, são vinhos muito interessantes, cheios de frescura. No nosso caso específico, nós produzimos vinhos em duas sub-regiões, essencialmente, que é a sub-região de Chaves e a sub-região do Planalto Mirandês. Porquê? Porque, por opção nossa, queremos vinhos, o nosso perfil e aquilo que vocês vão sentir, vão ter essa percepção nos nossos vinhos, são vinhos com mais frescura, são vinhos com uma frescura que nos dá uma sensação, digamos, se tornam mais apelativos até para nós bebermos, não são vinhos tão concentrados, procuramos muito mais a finesse deles do que a concentração e aquele lado mais pesado que as sobrematurações ou as zonas mais quentes nos possam trazer. E portanto são três sub-regiões muito distintas. É uma área, a própria região de Trás-os-Montes é uma área que ainda tem muita vinha velha e que estamos a tentar preservá-la de forma a conseguirmos ter ali uma identidade muito própria com esta vinha velha. São vinhas velhas um bocadinho diferentes daquilo que se vê, por exemplo, no Douro. Terem essa noção. O Douro produz muito pouco por cepa, devido às suas condições. Em Trás-os-Montes, a própria vinha velha produz mais um bocadinho, porque os solos são diferentes, produz mais um bocadinho, mas sempre com uma complexidade também muito grande. E esta é uma mais-valia que a nossa região tem e que nós estamos a tentar também demonstrar e vender este lado da preservação das vinhas velhas que existe aqui, que para Portugal digamos que é uma bandeira pela sua diversidade de variedades que estas vinhas apresentam e que depois se transmitem aos nossos próprios vinhos, não é? E que castas aí tu mais trabalhas e mais As nossas gostas castas, nos teus as vinhos? nossas castas aqui em Trás-os-Montes são, de alguma forma, são similares àquilo que também existe no Douro, mas com muitas incidências, por exemplo, numa tinta amarela. Mais aqui do que, por exemplo, no Douro. Existe tinta amarela nas vinhas velhas, mas aqui, em Trás-os-Montes, muita tinta amarela. Para quem não sabe, a tinta amarela em Portugal tem a mesma denominação que trincadeira no sul. No norte chama-se tinta amarela, no sul chama-se trincadeira. Portugal tem estas coisas que um bocado pode se tornar um bocadinho confuso. As variedades são as mesmas, mas nas várias regiões têm outros nomes. E neste caso há efetivamente aqui em Trás-os-Montes muita tinta amarela. Por exemplo, nas castas de branco Gouveio, também é uma casta que existe muito aqui nas vinhas. E depois temos, por exemplo, dando continuidade na questão dos brancos, temos os viozinhos, temos os rabigatos, temos os jarintos, temos algum bical. São castas que existem aqui como branco, alguns que até códega do Larinho, muita, também códega do Larinho. E depois nos tintos, para além da tinta amarela, temos, por exemplo, o bastardo, que é uma casta que também existe muito aqui nas nossas vinhas velhas, que são castas, digamos, mais precoces, amadurecem mais rapidamente, mais cedo. Temos a Touriga Nacional, a tinta Roriz, existe muita tinta Roriz, principalmente no Planalto Mirandês, em zonas de altitude, Tourigas Franca, temos tinta gorda, bem, há uma multiplicidade de variedades existentes aqui, muitas que se assemelham ao Douro, mas que aqui dão vinhos completamente diferentes. Portugal é a maior variedade de castas por quilómetro quadrado do mundo. Portugal? Sim.
Nós somos abençoados. Houve, na década de 90, ainda houve ainda houve a tentação de haver algumas mudanças e das pessoas fazerem reconversões das vinhas, porque obviamente Portugal começou a exportar e havia a necessidade de trazer castas estrangeiras, porque era mais fácil vender os nossos vinhos com castas estrangeiras e imporem-se nos mercados lá fora, nos Estados Unidos e por aí fora, Inglaterra, mas depois acho que caiu a luz novamente e achou-se que não, senhora. Vamos preservar este património vitícola que é imenso. Nós temos mais de 120, 130 castas diferentes espalhadas por este país, e que isto é que faz a grande diferença. Nós portugueses somos efetivamente um país de blends, de procurar castas, e isto tem a ver um bocadinho com a nossa tradição do vinho do Porto, não é? Temos esta questão de lotearmos, de fazermos lotes, de fazermos blends e portanto não aproveitar isto, e neste momento acho que é grande, digamos, as pessoas procuram-nos por esta diversidade. E pronto, e cabe-nos a nós agora preservar isto e dar a conhecer ao mundo estas diferenças, porque se repararem, é aquilo que neste momento o novo mundo procura, encontrar a sua identidade, as suas castas autóctones, e cada vez mais a tentar plantar outras variedades para saírem das ditas castas que estão muito espalhadas, as castas francesas, né, aquelas mais tradicionais, e procurar outras variedades que deem mais diversidade aos seus próprios vinhos. Portanto, cabe-nos a nós termos esta capacidade de conseguirmos manter isto e obviamente preservar uma vinha velha é difícil, tem custos grandes, mas pronto, mas depois temos que obviamente explicar isso ao consumidor porque é que está a pagar um bocadinho mais. Nós neste caso, neste Catavela Reserva que vocês têm, é um vinho que provém dessas vinhas, das vinhas antigas. Portanto, é óbvio que preservar uma vinha destas que produz menos em si, mas que ainda se faz uma agricultura pouco mecanizada, não é? Ainda tem que, se calhar, muitas vezes entrar o animal, o cavalo, a labrar e estas coisas todas, tem custos que depois têm que ser, obviamente, explicados ao consumidor porque é que estão a pagar um bocadinho mais por vinhos, por este tipo de vinhos, não é? Vinhas velhas de quantos anos, mais ou menos? Nós aqui na região é muito fácil encontrar vinhas com 50, 60 anos, mas temos vinhas com 80, 90 anos a produzir. Facilmente, não é? O Douro já houve uma reconversão muito grande, mas aqui em Trás-os-Montes há com alguma regularidade vinhas assim, áreas de vinhas com essa idade. E depois, obviamente, quando estamos a falar em vinhas velhas, estamos a falar em que uma vinha que pode ter 15, 20 variedades diferentes dentro desta, misturados brancos e tintos, não é? Porque antigamente o que é que acontecia aqui? As pessoas não gostavam muito dos vinhos muito carregados, não é? E então plantavam uvas brancas para abrir um bocadinho a cor, para serem vinhos um bocadinho mais abertos, serem vinhos e para lhe dar um bocadinho mais de acidez, porque amadureciam mais um bocadinho e dar-lhe um bocadinho de álcool e portanto faziam aqui uma conjugação nesse sentido. Hoje em dia, o que é que nós fazemos, por exemplo, nessas vinhas, apanhamos primeiro as uvas brancas e fazemos um vinho a partir das uvas brancas e mais tarde, quando está no seu estado de maturação que estejam no ponto, vamos apanhar as uvas tintas para fazer um vinho de uvas tintas dessa misturada de variedades. Portanto, tem sempre o seu... E é muito interessante mesmo. E o resultado é esse aqui, né? Espetacular. Neste caso, aí está o resultado desse. É um vinho. Vou fazer aqui o meu. Neste caso específico, e ainda não falando muito sobre o vinho, mas é um reserva 2015. É um vinho que tem cerca de 7 anos.
e quando se prova é um vinho que está completamente novo, cheio de vida, pujança, passou 12 meses em barricas de carvalho francês e está pronto para mais 10 anos se for necessário, portanto. Isto tem a ver muito com esta, tem a ver muito com a região em si, com a frescura que os vinhos têm, e depois com esta complexidade e multiplicidade de fatores, sendo elas, por exemplo, da vinha, que fazem com que realmente o vinho tenha esta pujança, né? É pujante mesmo. Tu falou de 120 ou 130 castas em Portugal, a gente tem uma conta de 250, né? Sempre tem uma conta para mais, uma conta para menos, talvez porque Portugal tem uma característica tão interessante que a tinta amarela é a mesma trincadeira geneticamente falando, mas o vinho que se sai de uma trincadeira do Alentejo ou de Setúbal para uma tinta amarela que sai de trás dos montes é outro vinho. Então, eu acho que dá para praticamente considerar outra casta mesmo, ou uma aragonês que vem lá de baixo para uma tinta roriz que vocês têm aí no norte, não tem nada a ver, né? O resultado final é completamente diferente e a gente tem isso hoje. E é muito interessante agora a gente poder ter na importadora mais vinhos desse tipo aqui vindo do norte de Portugal, que a gente consegue comparar e botar lado a lado um reserva de trás dos montes, que tem lá a trincadeira, ou a tinta amarela, a sua composição, a tinta roriz, e pega um Setúbal, por exemplo, ou do Alentejo, que vai ter a sua aragonês ou a sua trincadeira, e não tem nada a ver um vinho com o outro, né? E são fantásticos, excepcionais, mas com um perfil muito próprio. E outra coisa que eu só queria, antes de passar a palavra de novo, o Alentejo sempre gosta de botar, e Setúbal também, Lisboa também, o Tejo ali, o sul de Portugal, aceitou as uvas internacionais e adaptou, né? A Syrah, Alicante Bouschet e outras, né? Enquanto o norte de Portugal, o Douro, Trás-os-Montes, e mesmo a região dos vinhos verdes, manteve essa coisa pura das castas portuguesas, né? O que tu acha disso? O português do norte ele é mais fincado à tradição e o português do sul é mais aberto à novidade? Ou por que se deu isso? Ou porque foi por uma necessidade? Porque o vinho no Alentejo precisava disso, em Setúbal, e o vinho do norte não precisa? O que tu acha disso, Francisco? Há vários fatores que originaram um bocadinho isso. Um deles tem a ver com a questão cultural, que aqui no Norte, como há bocado referi, obviamente que o Douro tem a questão do vinho do Porto e portanto, é essencial manter estas variedades, manter esta multiplicidade de variedades para o vinho do Porto e portanto, o Douro conseguiu preservar muito esse lado. E, obviamente, que as regiões aqui um bocadinho mais a norte, como Beira Interior ou efetivamente Trás-os-Montes, digamos que são duas sub-regiões que não tiveram a dinâmica comercial que tem, por exemplo, o Alentejo e estas regiões novas que têm surgido, Lisboa, não têm isso e, portanto, não tiveram esta necessidade de se impor em mercados externos e que as castas estrangeiras lhes facilitavam um bocadinho, não é? E, portanto, nesse sentido, mantiveram e preservaram, até ao ponto que perceberam, e que hoje se percebe, há 15 anos para cá, que se percebe que realmente a nossa mais-valia é preservarmos aquilo que temos, e as nossas castas. Os vinhos verdes, sendo uma região tão particular e tão específica, é óbvio que manteve e mantém muito as suas variedades, as suas castas, para darem as características que o próprio vinho tem, não é? E, portanto, eles têm preservado e têm feito um trabalho muito, muito grande nesse sentido. Mas pronto. São caminhos que os produtores optam. Eu acho que hoje em dia já houve mudanças muito grandes, portanto, como digo, na década de 90 houve essa incidência muito grande de procurar as castas dos Cabernets, os Syrahs, os Chardonnays, as castas francesas que se vendiam e que foram plantadas e deram-lhe a dinâmica que o mundo assim quis, mas hoje já se está a reconverter
nas castas, novamente a vinha, curiosamente no Alentejo, a tentar converter quase essas variedades todas em variedades novamente portuguesas e encontrar aquelas que são autóctones daquela própria região, não é? Portanto, no Alentejo vê-se cada vez mais Antão Vaz nos brancos, e que são uma ótima casta para ali, para aquelas zonas, não é? Retiraram os cabernets e plantaram tudo o castelão, todas essas castas que tradicionalmente estavam nessas vinhas, hoje está-se a voltar novamente a fazer, quando se faz a reconversão, a optar por essas castas mais portuguesas. E, portanto, Sem dúvida que é uma mais-valia, né? Ô Francisco, a gente poderia falar dos vinhos agora um pouco? O que tu acha para a gente entrar nessa linha? A gente tem, e viu no teu portfólio da vinícola, duas linhas. A linha Montalegre e a linha Catavelo. Quais são as diferenças e por que tu pensou nas duas linhas? O que diferencia exatamente uma da outra? Para a gente poder começar a entender onde é que a gente vai chegar nos vinhos assim quando a gente tiver com a garrafa na mão. E o que é um Catavelo? E o que significa? É um Montalegre, ok, é o nome da cidade, tem o castelo no rótulo, perfeito. Não Montalegre... não é cotovelo, por favor. Não, é Catavelo. Montalegre, obviamente, que representa aquilo que é a nossa cidade, a nossa vila, não é? E onde tudo começou, onde o projeto todo começou, não é? E, portanto, é efetivamente aquela marca que representa a nossa identidade no seu todo. Posteriormente, decidimos criar o Catavelo. O que quer dizer Catavelo? Em Montalegre é uma vila, para quem não conhece, uma vila muito curiosa em Portugal, muito, muito pequena, dentro de um território bastante grande e largo, e com uma dimensão grande, o seu território, mas que tem a segunda serra maior de Portugal, está nesta vila, portanto a própria vila está a 1000 metros de altitude, e nasce um dos rios mais importantes, que é o Rio Cávado, em Portugal, nessa serra, e passa pela nossa vila. E, portanto, o Catavelo representa uma fração de área que vai desde a nascente do Rio Cávado até ao Rabagão, que é uma parte, isto que estamos a falar, era um nome que efetivamente davam a esta área do rio no século XVIII. No século XVIII. E, portanto, eu fui buscar um bocadinho este nome que representava um bocadinho aquilo que era, fazia parte desta corrente e que representa um bocadinho aquilo que também faz parte da nossa terra, que é um rio, e que é tão importante para nós, para a nossa sustentabilidade e da própria vila. E, portanto, nasce daqui... Dois nomes ligados à terra mesmo, a terra de onde tu vem, né? Tanto a terra, o Catavelo, aquela área um pouco maior, quanto a vila de Montalegre, né? Dá pra ver que tem um homem ligado às suas raízes mesmo. Às raízes, exatamente. E quisemos com isto também, obviamente, dar um bocadinho esse lado. São dois vinhos com perfis distintos, e se podem depois perceber essa situação. São vinhos que têm vêm de vinhas diferentes em termos de áreas, e em termos do próprio estágio que ele vai tendo, também é completamente diferente. E, portanto, os próprios vinhos com castas diferenciadoras e que têm linhas em termos de perfil bastante distintos. Neste caso, só para terem noção, este reserva que nós temos aqui é um vinho de guarda, não é? Que é um vinho de 2015, e portanto que nós damos, no caso do Catavelo, damos aqui o seu tempo necessário para adquirir a complexidade que ele requer, e portanto que nos dá vinhos com alguma imponência. Muito bem, vamos começar falando dele então. Vamos falar do Catavelo Reserva. Vamos lá, muito pelo melhor. Bom, primeiro, mais uma vez, estou com ele aqui na mão. Só eu aqui no Brasil, nesse momento, tenho ele aberto e bebendo. Então, só lamento, nem meus sócios estão bebendo ele hoje. Ele está aqui também. Ele está aqui. Primeira coisa que eu noto aqui, Francisco, foi uma coisa que tu falou. Ele é um vinho que tem 7 anos já da vindima.
né? Claro que tem aí o seu estágio de barrica, portanto, pelo menos aí uns 6 anos de garrafa, pelo menos, Sim, sim. mais ou menos, aproximadamente, e está completamente vivo, fresco, acidez lá perfeita, se percebe a integração perfeita de todo vinho. Então é um vinho que certamente é vinho de guarda. Tu estima a vida útil, o tempo de guarda desse vinho aqui, tu estima em quantos anos, mais ou menos? E fala um Então, pouco dele, o que tu acha dele é assim, e isto é um depois fala vinho. dele. Isto é um vinho que provém de uma vinha própria, está sensivelmente a vinha à volta dos 700 metros de altitude, entre os 650 e 700 metros de altitude. É uma vinha com bastante idade, com cerca de mais de 40 anos, e que maioritariamente as suas uvas são tinta roriz, a tinta amarela e touriga nacional. Terá aqui mais algumas variedades, mas muito em pequenas quantidades. Representativamente são estas as variedades que efetivamente estão neste vinho. E as próprias variedades que o compõem e a idade da vinha faz dele isto. Isto é um vinho de uma vinha. Portanto, isto demonstra um bocadinho o que é o nosso terroir e as castas que estão nele plantadas. Portanto, estamos a falar em castas como a Tinta Roriz ou a Touriga Nacional, que tem uma força muito grande. A Tinta Roriz em altitude é uma casta muito curiosa, dá-nos força e dá-nos muita fruta vermelha ao vinho. E temos uma Touriga Nacional que realmente lhe dá uma estrutura muito grande. E a elegância vem depois na tinta amarela, que é uma casta que é muito floral, mas que efetivamente também lhe dá muita elegância ao vinho. E portanto a composição maioritariamente destas castas fazem do vinho assim. Ele foi um vinho que esteve durante 12 meses em barricas de carvalho francês, e depois efetivamente passou este tempo, tem estado este tempo em garrafa. E nota-se essencialmente no vinho em si uma complexidade aromática muito grande. É um vinho, de alguma forma, gastronómico, é um vinho bastante gastronómico, tem que estar à mesa devido à sua força, mas tem uma finesse muito grande que lhe é imputada pela tal frescura, pela tal acidez das vinhas um bocadinho mais altas. Esta frescura dá-lhe longevidade. E eu digo muitas vezes isto quando falo, porque para mim a coluna vertebral de um vinho é sem dúvida a acidez. Um Sem vinho dúvida. com boa acidez, não digo que tenha muita acidez, tem que ser um vinho Sim. equilibrado, mas um vinho com uma acidez equilibrada, mas que esteja presente, tem uma capacidade de envelhecimento muito grande, obviamente associado ao álcool e à estrutura que ele tem. Mas podemos ter um vinho com muito álcool, ou um vinho, obviamente, com 14, 15 graus de álcool, mas se lhe falta acidez, facilmente vai morrer e morre rapidamente. Portanto, os vinhos de altitude, que acho que é isso que a mim me cativou a vir para esta região e começar a produzir vinhos de altitude, trazem-lhe esta mais-valia. É óbvio que as pessoas, quando estão a provar um vinho de altitude, não podem esperar que tenha uma concentração muito elevada, que é a frescura, a acidez, não lhe dá essa concentração, mas dá-lhe a tal finesse. Tá mesmo. E portanto acho que o vinho tem uma finesse muito, muito interessante, muito curiosa, uma frescura muito grande e é um vinho muito apelativo, que acho que nos dá sempre muita vontade de ir bebendo, né? De ir provando. E depois é associado a esta complexidade da Imagina barrica, quanto. esta, esta, Muito, muito. esta, esta associação, esta integração e o equilíbrio que tem entre a fruta do vinho e o estágio da barrica, da complexidade que a barrica lhe foi dando, acho que lhe dá uma harmonia impecável e é um vinho, acho, com bastante caráter. Impecável. Impecável. Olha, eu tô não surpreso, porque eu provei teus vinhos na Pro Wine, mas obviamente passou aí praticamente 6 meses. E esse vinho aqui é completamente excepcional, Francisco. A complexidade aromática, desde a hora que eu abri até agora, já mudou completamente. Exato. Mas a fruta vermelha passa por aceto balsâmico, o que os franceses chamam de suboá, né, o chão de floresta. Ele tem é muito interessante esse vinho, que é fantástico, é imperdível. Eu já deixo aqui minha recomendação para todas as 30 pessoas que estão aqui.
Todo mundo tem que mandar um pedido amanhã mesmo, porque ele está simplesmente fantástico, olha. E eu imagino que esse vinho aqui vai até 2030 com facilidade. Eu acho que ele chega aos 15 anos de guarda facilmente, porque realmente, como eu digo, esta envolvência da acidez que tem com o equilíbrio que ele mostra no seu todo, efetivamente permite-lhe essa longevidade. Sem E isso é uma dúvida. mais-valia que nós fazemos com o facto do projeto ser um projeto de altitude e estagiado em altitude, também nos ajuda nesse processo Sem de aguentar os dúvida. ventos. É fantástico. Vamos passar para o Catavelo Tinto. O tinto. Muito bem. Né? Eu tinto. O que tu tem para nos contar dele? Quais são as diferenças dele para o reserva? Ele tem algum tipo de estágio em madeira ou não? Muito bem. O Catavelo Tinto e o Branco são vinhos que praticamente não. O Branco não passa por madeira, e o Tinto também, digamos que queremos que sejam vinhos mais apelativos ao consumidor, sejam vinhos muito mais frutados, isto falando nos dois em termos de perfil, sejam vinhos muito frutados, que realmente nos deem muito gosto quando colocamos no copo e sentimos a explosão aromática. No caso dos tintos, da fruta que está presente, portanto a madeira aqui praticamente não influencia em absolutamente nada, mas dá-lhe toda esta componente de fruta e demonstra muito que é também a própria região e as castas que o compõem, não é? Aqui há uma maior quantidade de variedades, temos a Roriz, temos a Touriga Nacional, temos a Tinta Amarela, temos algum Bastardo e Touriga Franca, portanto são 5 variedades que compõem este lote, e que, digamos que preserva muito o lado que eu venho falar da própria região, frescura, e torna o vinho muito, muito apelativo, um vinho muito, muito curioso, um vinho que nos dá muito prazer a bebê-lo, que nós diariamente, sem compromisso nenhum, bebemos um copo e queremos beber outro, porque realmente nos chama para isso, nos puxa para isso. São vinhos muito envolventes, muito cremosos, portanto os taninos são moldados, são sedosos, mas que associado também à mesa, à comida, harmonizam perfeitamente bem. Portanto, isto no caso do Catavelo Tinto tem muito esta componente. No branco, Desculpa, pode seguir. no branco, estamos a falar, tem essencialmente Viozinho, Arinto, Gouveia, Fernão Pires e Rabigato. São tudo castas com alguma diferença. O Viozinho e o Gouveia dão-nos um bocadinho de força e volume ao vinho. O Rabigato e o Arinto dão-nos muita frescura. Estamos a falar numa vinha na sub-região de Chaves, e é uma vinha que está a 600 metros de altitude, e portanto o Fernão Pires também nos dá uma fração aromática ao vinho muito apelativa, e que torna o vinho muito fresco. É um vinho que, se o abrirem, tem ligeiras notas até minerais, que são um bocadinho provenientes dos solos graníticos de onde provém a vinha, e essa mineralidade também se sente depois até na própria boca, e portanto temos são vinhos tem uma persistência de boca e uma cremosidade em si, mas que quando bebemos e o colocamos e degustamos o vinho, sentimos no final de boca aquela acidez crispy que se agarra e que dá a sensação que puxa os aromas todos cá para dentro, e que realmente é muito curioso. É um vinho também que o conseguimos beber muito bem se estivermos à beira da piscina, beber um copo de vinho sem nada, nos dá muito prazer, mas que, se for à mesa, se agarra perfeitamente bem também a qualquer gastronomia, que seja de peixe, seja de carnes, até as próprias carnes brancas, que não são muito. O vinho consegue efetivamente ter a capacidade de harmonizar com isso. Muito bem. Como dono de restaurante e produtor de vinho, eu queria te pedir uma harmonização certeira para cada um. Para o Catavelo Reserva, para o Catavelo Tinto, para o Catavelo Branco, e depois vamos falar da linha Montalegre. Qual é a harmonização que mais te agrada? O que tu serviu para o Carlos Albino lá no teu restaurante, ou junto com o Catavelo Reserva? O que tu recomenda assim, ó?
para não ter erro para cada um deles? Nós aqui temos, estes vinhos são muito, a gastronomia portuguesa é uma gastronomia bastante forte, muito diversificada, mas muito forte, bastante forte, principalmente no norte. Temos sempre comidas bastante, e aqui, na minha região, uma região de fumeiro, portanto, enchidos, cozido Embutidos à aqui. portuguesa, não é? E de carnes, curiosamente é uma região em que temos uma carne autóctone, que é a carne barrosã, que é uma carne de boi, vitela, não é? Mas que, comparativamente com as outras raças, é uma carne, é um gado de porte baixo, mais musculado e, portanto, tem um bocadinho mais de proteína. E, portanto, estes vinhos adaptam-se perfeitamente a este tipo de gastronomia. No caso do reserva, são vinhos que têm que ter um bocadinho de proteína, uma boa carne, ou um bom cozido, um bom cabrito, uma carne de caça. É um vinho que requer proteína e força. E, portanto, um bom assado, vinho que Cabrito. se aguenta Um muito bem. cabritozinho. Já deu fome, Um já deu cabrito fome, já deu por fome. aí fora, tudo que seja esta coisa assim bem. Pô, O eu tô, branco, eu tô comendo um biscoitinho integral aqui e já Eita, tô chorando quase eu aqui. da tua carne aí do gato. também vai combinar. O, o Catavelo Branco é um vinho que harmoniza muito bem com peixe, e isso, com qualquer peixe, efetivamente, a frescura que ele tem, a acidez que ele tem, associa-se sempre muito bem ao peixe, e até, obviamente, também é peixe, não é? Mas o bacalhau, normalmente aqui em Portugal, as mil e uma maneiras de que é feito, Bacalhau não é peixe, bacalhau é bacalhau. Né? é A gente diz em bacalhau, não é? Portugal: É tem mais ou peixe, menos tem carne, tem esse. bacalhau. Bacalhau é acima de tudo. Exatamente, mas como sendo um prato mais forte, combina-se perfeitamente bem com ele. Portanto, não há sem problema nenhum, pela sua frescura que tem, harmoniza. Vai bem também com umas saladas, ou até com sushi. O vinho branco vai muito bem com isso. O Catavelo Tinto, carnes de vitela, um churrasco, acompanha perfeitamente bem, não sendo excessivamente proteico, com grandes assados ou que requeram vinhos muito mais estruturados, mas acompanha também perfeitamente bem este Catavelo Tinto. Maravilha, meu amigo. Vamos passar para a linha do Monte Alegre clássico. Nessa Muito primeira bem. importação, a gente trouxe apenas esse vinho da linha do Monte Alegre, mas certamente a intenção é ampliar depois e trazer os Muito bem, outros. Tudo der muito certo. bem. Antes, Então, antes, nos fala um pouquinho dele e o que tem para nos antes, contar sobre ele. antes de eu falar dele, eu achei interessante uma situação ali no Catavelo, não me lembro se no Montalegre é igual, mas no de entrada, tu brincas ali com mais de 5 castas, ou em torno de 5 Sim, castas. Fazer um sim. blend de 5 castas é um baita desafio, né? Mas, Equilibrá-lo todo. de certa forma também nos facilita um bocadinho as coisas, porque conhecendo de alguma forma, obviamente que isto não é de um dia para o outro, que de repente pegamos nestas castas e fazemos. Vamos conhecendo um bocadinho a região, vamos conhecendo as próprias variedades e a adaptação delas, e depois só temos que idealizar um bocadinho aquilo que queremos para o nosso vinho. E pegar depois no resultado das castas em si, que nós sabemos que uma Touriga Nacional é uma casta que efetivamente nos dá força, nos dá estrutura, aromaticamente uma casta marcante, mas depois temos efetivamente uma Roriz que nos dá muita fruta vermelha, que nos dá também bastante estrutura, e a Tinta Amarela e a Touriga Franca já são castas muito elegantes, e portanto vamos Uma montando o nosso alquimia, puzzle, vamos né? montando o nosso puzzle com as castas, até encontramos este perfil que se adapta àquilo que nós tentamos idealizar de um vinho daquela região para um consumidor, e que seja um vinho que tenha capacidade também, alguma capacidade de crescimento, com a identidade dele, com a identidade dele.
Show. Então, Muito vamos bom. para o meu. Só por causa disso. Bem. Monte Alegre clássico. O Monte Alegre Clássico, efetivamente, é uma linha bastante diferente. É um vinho que é produzido também com 4 variedades, basicamente. Temos a tinta amarela, temos a tinta roriz, estas duas em maiores percentagens. Temos a Touriga Nacional e temos Touriga Franca também numa quantidade relativamente pequena. É um vinho que aqui sim já tem ligeiros notas de madeira, mas muito leves, muito leves. Porque efetivamente é um vinho um bocadinho mais estruturado e portanto é um vinho um bocadinho mais sério e tem esta capacidade efetivamente de ir a barricas usadas, mas que efetivamente não digamos que não interfira no buquê do vinho e naquilo que é essencial para nós, que é a essência das variedades e da fruta. Dá-lhe ligeira complexidade, dá-lhe uma envolvência muito grande ao vinho, é um vinho que tem uma boa estrutura, é um vinho apelativo, é um vinho goloso, mas com muita identidade também da região de Trás-os-Montes, porque efetivamente é feito em vinhas dos 700 metros de altitude e tem a tal frescura que é essencial para um vinho destes. Portanto, é um vinho gastronómico, mas estivemos também de uma forma bastante descontraída, a ver-se perfeitamente bem. Eu vejo que ele Estás evolui a muito vê-lo? bem. Eu É, estou aqui com ele aberto há mais de 1 hora, né? E ele pois, evolui muito na taça. muito, muito, Ele vai muito. arredondando cada vez É, mais. é, Não sei se é. se é uma percepção São vinhos, minha. são vinhos muito curiosos, são vinhos que acima de tudo nos fazem pensar um bocadinho, também que é muito importante. Um vinho também tem que ter essa capacidade, não seja só uma bebida vulgar, mas que seja uma bebida que nos faça olhar para a garrafa, olhar para o copo e que nos faça pensar um bocadinho de onde é que vem, a sua proveniência, sonharmos um bocadinho como é que é o outro lado, não é? Como é que serão as vinhas, como é que serão, e à medida que vamos provando e que o vamos degustando e que o vamos harmonizando, nos faça passar por estes sítios, não é? E eu acho que estes vinhos têm muito essa particularidade, nos fazem um bocadinho devido a esta evolução crescente que ele vai tendo à medida que o vamos bebendo e vamos provando, não é? Na verdade, a grande ideia deste bate-papo era exatamente esse, né? Era trazer tudo isso, porque no fim é uma garrafa com um líquido lá dentro. Mas quando a gente Claro, começa a claro. conversar, aliás, todos os parceiros que estão aqui, ninguém vende vinho. Toda a gente Muito vende bem, histórias. Vende uma muito bem. história da região, uma história da casta, uma história da vinícola, uma história do enólogo. Vende uma Muito bem. história. Então, o vinho é isso, né? Ele nos remete sempre a alguma coisa. Então, E é por a isso, única bebida, é a única bebida que nos permite isso. Não há mais exatamente. nenhuma bebida, nenhum destilado, nenhum whisky, tem esta ou vodkas ou gins, tem esta capacidade de ter este lado cultural, este lado de Exatamente. história, este lado de nos fazer sonhar e de ir à procura de algo, porque nós começamos a beber um destilado qualquer e é igual do princípio ao fim. Bebemos um copo de vinho e o vinho, como estavas a dizer, vai Ele mudando, vai evolui. evoluindo. A nossa percepção sensorial vai evoluindo sempre, porque estamos sempre à procura de algo mais que o próprio vinho nos transmite, não é? E que nós começamos por, se calhar, ir à procura de determinado aroma que ele tem, não é? E no final não tem nada a ver e já evoluiu para o outro e que nós estamos a tentar descobrir, estamos digamos, nós próprios a evoluir com isto, com esta vivência do vinho, não é? E estou aqui sem Que comida, acho que imagina com comida, harmonizado com comida mais ainda. é Mais outro ainda. desafio, não é? É outro desafio pegarmos no vinho e dizer, vamos ver com que é que vai harmonizar bem isto e se vamos conseguir fazer esta harmonia perfeita. E quando conseguimos, maravilha, Match. não é? Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. E eu acho que estes vinhos têm muito ou pelo menos eu tento quando olho para este projeto e faço, hum,
digamos que tento transmitir isso, tento fazer de forma a que efetivamente nos transmita toda esta história e toda esta envolvência. Muito bem. Tem aqui algumas Francisco, perguntas. Queres fazer, Gustavo? o pessoal aqui está fazendo algumas perguntinhas. Quer Ok. saber o tempo da maceração pelicular? Não sei se quer especificamente em alguma delas. Quanto tempo tu opta? Porque tu falou que tu não quer também uma concentração excessiva. A própria uva dá isso? Ou tu também controla o tempo da maceração? Tu pode, obviamente, tu pode controlar, mas como é que tu funciona para pensar os teus vinhos quanto a isso? Nos vinhos, por exemplo, no Catavelo Colheita, é um vinho que tem uma maceração mais curta. Mas fazemos sempre 8 dias, mais ou menos 8 dias, 8, 10 dias de maceração. Mas se fomos para o reserva, a maceração já é muito, muito maior. Estamos à volta dos 15 dias. Portanto, conseguimos alongar muito mais a maceração. Fazemos maceração pré-fermentativa. No caso, por exemplo, no caso do reserva, fazemos fermentação pré-fermentativa, a uva entra, está, antes de começar a fermentar, está cerca de 2 dias na cuba de inox, e depois começa a fermentar muito lentamente, com baixas temperaturas, entram sempre a baixas temperaturas das uvas, e depois a temperatura vai subindo, vai começando a fermentar e vai subindo muito lentamente, e fazemos um controle de temperatura de fermentação, neste caso de vinho de reserva, entre os 26 e 28 graus, e depois deixamos pós-fermentação mais 3, 4 dias. E depois fazemos a separação. No caso do Catavelo Colheita é menor, portanto a uva entra, deixamos que efetivamente a fermentação comece a funcionar, começa ela a trabalhar, é mais imediata e portanto estão ali cerca de 8 dias. Usa algum tipo de levedura específica ou tu deixa a fermentação Não. iniciar espontaneamente? Não, neste caso de vinhos, deixo. Neste caso de vinhos, peço desculpa, neste caso de vinhos aplico leveduras selecionadas. O portfólio estende-se mais um bocadinho em determinados vinhos, principalmente na marca Montalegre estende-se mais um bocadinho. Há uma referência que efetivamente tento fazer uma não aplicação, portanto, de leveduras indígenas, mas eu gosto de ter o controle das coisas. E gosto que no final as coisas me saiam bem, e gosto pouco de inventar, porque podemos deixar que é sempre uma incerteza muito grande. De ano para ano nunca sabemos como é que o meio está, se as leveduras, que tipo de leveduras é que progride na própria fermentação, e como estamos a falar em vinhos sérios e vinhos que nós queremos queremos manter Uma qualidade e um padrão uma e um qualidade, perfil. Uma gosto muito de ter esse consistência ano a controle ano, né? e faço essa inoculação de leveduras específicas Maravilha. para os vinhos. O pessoal quer saber também que tipo de barrica vocês usam aí? Americano, francês? Nós utilizamos maioritariamente carvalho francês, Temos algum carvalho americano em alguns lotes de vinhos, mas digamos que 70% é carvalho francês, sempre. Utilizamos em determinados vinhos barricas usadas e temos noutros que são barricas novas. E depois as barricas novas, obviamente, vão criando um parque de barricas que depois nos permite obter vinhos para barricas usadas, só para lhes dar a micro-oxigenação que os vinhos necessitam, que estes tipos de vinhos necessitam, principalmente os vinhos de altitude, para efetivamente, obviamente, muitas vezes moldar aquele lado, digamos, algum tanino que possa estar menos maduro, e essa microoxigenação que a barrica nos dá vai nos ajudar. Portanto, vamos tendo sempre barricas novas, fazemos aqui uma gestão de parques de barricas novas com barricas usadas, sempre. Muito bem. Alguma produção de vinho orgânico, biodinâmico? Alguma coisa do tipo? Eu vinho orgânico, sim. Uma das propriedades onde nós fazemos vinhos, são cerca de 8 hectares, é biológico. Eu não lanço os vinhos como biológicos, ainda não lancei os vinhos como biológicos, mas a uva
dessa propriedade é toda produzida biológica, de um processo biológico. Este ano estamos a pensar lançar um vinho biológico, pouca quantidade que fizemos. Portanto, todos os anos fazemos esses vinhos provenientes de uva biológica, mas que depois normalmente misturamos e fazemos os nossos lotes, não é? Este ano está lá à parte, vamos ver se arrancamos para lançar esse vinho biológico. É mais um projeto, vamos ver. Mais um projeto. O Alexandre, essas perguntas foram do Bruno ou da Joyce, da Florence Vinhos, ou dos dois. Deve ser da Joyce, quem manda lá acho que é a Joyce. Agora o Alexandre Barreiros, nosso parceirão lá de São Paulo, nos pergunta se tu falou sobre 2 zonas de produção, Chaves e Planalto Mirandês. Catavelo e Monte Alegre originam de uvas de regiões diferentes que têm a ver com as regiões, algumas dessas regiões, ou não? As uvas vêm e é mais o estilo de vinificação que vai separar as linhas? Não, tem a ver com as parcelas, a zona, eu, por exemplo, utilizo mais um bocadinho a zona de Chaves, para a zona para o Catavelo, principalmente, e como referi, no Catavelo Branco, as uvas vêm muito ali da zona de Chaves. O Monte Alegre, mais um bocadinho do Planalto Mirandês. Mais altitude, necessita de mais tempo, necessita de mais, um bocadinho de mais... mais concentração e, portanto, a maior parte do grosso da produção da uva de Monte Alegre é da zona do Planalto Mirandês. Muito obrigado. A Juliana Almendros, aí já vem uma pergunta tipicamente feminina, né? Que é aquela que já vai te botar uma saia justa, já vai te fazer algum suor sair, né? Vê que ela pergunta, qual é o favorito do enólogo? Qual é o teu vinho favorito entre os que tu produz? Essa pergunta eu costumo dizer que eu tenho filhos e gosto deles da mesma maneira, portanto... Não serve essa resposta. Não serve. Há uma coisa... Vai ficar brava com a gente. Há uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes. O vinho faz o momento faz o vinho. E aqui depende do momento e da ocasião em que estamos. Não tenho preferencialmente um gosto por um específico de vinho. Gosto deles todos. Obviamente que há alturas em que me apetece beber um reserva, há alturas em que não quero estar a pensar muito no vinho, quero é que me dê prazer a bebê-lo e que estou, e então abro neste caso, um Catavelo tinto e estou descontraídamente e está-me a saber pela vida porque não tenho que estar ali a pensar muito no vinho, não é? Acho que depende do momento, o momento faz com que efetivamente nós escolhemos o vinho. Nós vamos aceitar a resposta. Eu vou aceitar como válida a resposta. Bom, hoje, nesse exato momento, o Catavelo reserva é meu preferido. Nesse momento exato. Talvez o meu é o Monte Alegre. Mas todos eles são muito bons vinhos. São, não tem dúvida. O Leandro de Florianópolis, nosso parceirão de Florianópolis, nos pergunta se a amplitude térmica, que é grande, né, entre os montes, vai de... Bom, no inverno, Monte Alegre neva, né? Neva mesmo, né? Neva muito. Então, ali, dos 12 aos 40 graus... Ainda a semana passada no voo. Não, a gente vê as vinhas cobertas de gelo no inverno, né? Ele perguntou como é que está se comportando ano a ano a amplitude térmica. Estão conseguindo manter a cada safra a mesma qualidade ou uma certa consistência entre uma safra e outra, ou se essa questão climática interfere muito. Um ano é muito problemático e outro ano porque aqui no Brasil a gente tem muito isso. Alguns anos a safra é ótima, outros anos a safra é muito difícil. Como é que funciona esse transmante? É mais estável a questão climática e de um ano para o outro consegue ter alguma consistência ou é muito variável? As condições climáticas têm vindo a alterar e há aquilo que nós estamos a notar é que de ano para ano há determinadas, por exemplo, zonas de granizo, momentos de granizo, não é? Cada vez se intensificam mais, se nós sentimos nos últimos 10 anos, por exemplo, os últimos 2 tivemos granizo em determinadas zonas com muita intensidade. E isto nota-se que é uma mudança climática, não é?
mas efetivamente que elas nos vão alterando drasticamente a nossa qualidade. Obviamente que nós já fazemos um trabalho, já temos vindo a fazer trabalhos nas próprias vinhas, de forma a minimizar isso, não é? Portanto, a intervenção é logo, tentamos logo intervir. Podemos ter um ano com muita chuva, por exemplo, o ano passado foi um ano de muita chuva próxima da vindima. É óbvio que já estávamos preparados, tendo havido um ano seco para trás, depois nesse período fazermos colheitas mais cedo e durante o próprio ano durante que nós intervimos na viticultura, fazer com que efetivamente minimizássemos isso nos trabalhos da vinha. Claro que pode haver anos e anos, há anos excepcionais e há anos menos interessantes, mas no seu geral, cada vez mais acho que estamos preparados para minimizar esses fatores. Até porque se vocês repararem, que é muito curioso, há 30 anos atrás as colheitas notavam-se, a distância era muito grande, ou seja, havia anos inacreditáveis e depois havia anos muito normais. Hoje em dia estamos a tentar perceber qual é o ano mau, não é? Não é o ano muito excepcional, é qual é o ano mau. Os anos, portanto, o desenvolvimento que houve a nível de viticultura, os conhecimentos foram adquiridos, todo e tecnologicamente aquilo que foi evoluindo o setor nos permitiu agirmos mais rapidamente e mantermos uma maior consciência nos produtos. Muito bom. E será que os blends também não ajudam a equilibrar esses anos? Né? A diversidade de blends, de muitas castas, claro, acaba por ajudar. Uma casta X teve muito granizo, mas aí acaba por... É óbvio, sim. Acho que essa é a magia dos blends, né? Claro, isso lá está aquilo que eu falava há bocado, isso também os blends ajudam-nos um bocadinho nestas coisas, não é? O importante é mantermos o nosso perfil, mantermos a consistência, mas é óbvio que essas são aquelas armas que nós de vez em quando utilizamos para minimizar isso, não é? Muito bem, Francisco. A Thaís Marques nos pergunta, fala que o Douro tem toda a tradição, o Alentejo, Lisboa, vinhos de fácil aceitação, redondos, vinhos para o mercado. Vinhos verdes, aqueles vinhos frescos, refrescantes. Como é que a gente poderia traduzir um vinho de Trás-os-Montes para alguém que não conhece a região? Em poucas palavras, como é que eu posso explicar para um cliente, mas Trás-os-Montes, o que esse vinho me traz, qual é a diferença? Já falou um pouco sobre isso no começo, mas a pergunta da Thaís é para dar um fechamento para a gente poder explicar. O cliente não conhece. O que a gente fala de Trás-os-Montes para ele, do vinho? Acima de tudo, eu julgo que ele se traduz em duas palavras: vinhos com caráter e personalidade. Acho que isso representa muito aquilo que é a nossa região. Contudo, são sempre vinhos frescos, são sempre vinhos apelativos e frutados. Porquê? Porque efetivamente o facto de estarmos a trabalhar vinhos de altitude, porque Trás-os-Montes também tem esta componente, à exceção daquela zona da terra quente, que é mais quente e é mais concentrado, mas são vinhos que efetivamente têm frescura, são vinhos que nos tornam, digamos, apelativos. Talvez seja a palavra mais adequada para o nosso vinho, mas que, associado às variedades que tem, à diferença de variedades e até esta complexidade das vinhas velhas, trazem-nos muito caráter e muita personalidade aos nossos vinhos. E isso mostra um bocadinho a diferença. São vinhos estruturados, são vinhos com boa estrutura, complexos e, portanto, dão-nos esse caráter. Muito pelo bem. Que eu entendi, ele também tem essa tradição do Douro. Ele só não era tão comercial até então. Mas claro, ele tem toda a tradição de uvas, né, da forma de se fazer, o vinho. E tem desculpa, Carlos, só para dizer isto, que isso é importante. Tem uma pequena grande diferença, que é a frescura, a acidez. Aquilo que hoje, é mais... se vocês repararem, é mais quente. O que é que acontece? Há 20 anos atrás, quando comecei a trabalhar no Douro, produzia-se muitos vinhos tranquilos, de vinhas próximas do rio, maior concentração. As pessoas gostavam de vinhos de muita concentração, não é? Vinhos mais alcoólicos.
se repararem, isto tem vindo a diminuir, essa sensação de ter vinhos de 15 graus e 15 graus e meio. Agora, de repente, aparecem vinhos com 17, 18, são coisas pontuais, não é? Mas antigamente era muito natural bebermos vinhos com 15 graus, aquela concentração toda. O que é que hoje o Douro está a fazer? A procurar para os vinhos tranquilos, não é? Para os vinhos de mesa. Eu não sei se o pessoal sabe o que é vinho tranquilo, é porque como o Douro, a vida dele foi fazer vinhos fortificados, eles chamam o vinho tinto, branco, rosé, o vinho tranquilo. É o contrário do vinho do Porto. Exatamente. É uma característica, é um nome muito específico do Douro. Exato. E portanto, hoje em dia, os enólogos e os próprios produtores procuram as zonas de maior altitude para produzir os vinhos tranquilos, vinhos de mesa, não é? O que você já tem. O que você já tem lá. O que nós naturalmente já temos, não é? Perfeito. Por isso é que os nossos vinhos brancos são tão excepcionais, são tão bons, porque naturalmente são frescos, têm uma acidez natural muito interessante, a tal acidez crispy que eu digo quando vemos o vinho que nos dá a vontade de beber mais um copo, naturalmente a região tem. E enquanto que estas regiões mais quentes, Alentejos, próprio Lisboa, que é um bocadinho diferente, mas e o próprio Douro, que digamos que são zonas quentes, não é? Tem um bocadinho mais de dificuldade de ter esta expressão, este lado apelativo que estes vinhos nos dão. Boa. Muito bom. Pessoal, tá ficando já, a hora está avançada, eu vou fazer mais algumas das perguntas que já estão aqui postadas e depois nós vamos encerrar, tá bom? Francisco, mais uma pergunta tipicamente feminina aqui da nossa sommelier aqui da importadora, Adriana, por sinal, minha esposa, a mulher mais bonita do mundo. Muito bem. Da onde é que vem a tua inspiração para criar os vinhos? O que te inspira? O que te apaixona? O que te move? A terra é o que sei que te inspira, Trás-os-Montes te inspira. Mas qual é a tua inspiração principal? O que te toca de verdade nesse mercado, nesse mundo? É uma pergunta difícil, atenção, que é uma coisa que se há coisa que eu gosto muito de criar. É uma coisa curiosa, criar algo e ver muito aquilo que nesta área consigo perfeitamente ver nascer algo e depois intervir nele de forma a que o produto final, a perceber o que é que vai dar no produto final. E isso a mim seduz muito esta área e a parte da enologia, e depois fazer esta mistura, conseguir ter a percepção, chegar a uma determinada altura da nossa vida e termos a percepção de que ir ali ou ir acolá, buscar aquele tipo de uva, trazê-lo daquela vinha e fazê-lo desta determinada maneira, vamos obter este resultado ou vamos aproximar-nos deste resultado. E depois, no final, ele estar engarrafado e bebê-lo e perceber como é que foi toda esta história, eu seduz muito este lado. Trás-os-Montes seduz-me, acho que me inspira um bocadinho para a minha região, inspira muito para produzir este tipo de vinhos e este perfil que eu faço e que eu tenho. Eu não sei se consegui responder bem, mas acho que é um bocadinho este lado que me leva a própria região e a gastronomia que existe aqui. Apela-nos muito a harmonizar. Nós aqui quando comemos, temos que beber um copo de vinho. É fundamental. É fundamental. E porquê? Porque efetivamente o facto de estarmos a comer qualquer coisa e depois podermos aproximar-nos com o vinho, se conseguimos ou não, e toda aquela envolvência destes dois produtos, aqui em Trás-os-Montes é muito comum isto e, portanto, é fundamental termos um bom vinho. Quando estamos a comer bem, bebermos bem e vice-versa. Quando bebemos uma boa garrafa, termos ali qualquer coisa para Imaginem comer bem. um cabrito com um copo d'água. Um cabrito com Eu não suco de ver laranja. isto, eu Não dá certo, não tem como. Um copo de vinho sabe sempre muito bem.
Não tem como. Muito bem. É Muito crucial. E é sempre uma bebida, curiosamente, é sempre uma bebida que não faz mal. Todas as bebidas que são fermentadas são as bebidas que menos mais, isto de cerveja, do que leva uma pequena fermentação, são sempre bebidas muito mais interessantes do que um destilado qualquer, não nos faz tão mal, não é? E portanto, acho que vale sempre a pena beber um copo de vinho do que beber um refrigerante ou beber uma coisa qualquer, não é? E sabe-nos Não, sempre muito tem melhor. dúvida. Não Muito tem melhor. dúvida. Bruno Esteves nos faz mais uma pergunta também. Esses vinhos que tu produz, tipo de vinho, né? O que tu percebe da aceitação desses vinhos no mercado, tanto em Portugal como na exportação? Qual é a aceitação do teu projeto? Muito bem. Eu posso dizer que isto é um projeto recente, este é um projeto que tem 7 anos, mas foi um projeto que foi pensado e já estava a ser pensado há algum tempo, há bastante tempo. Era algo que eu gostava, um dia, de fazer algo meu pessoal, não é? Isto são aquelas doideiras que os enólogos acham que têm, que não, um dia é de fazer um vinho meu e ter um vinho meu, e isto está um bocadinho na moda, não é? No meu caso específico, pronto, ao fim de 15 anos de estar no grupo e achei que já tinha terminado ali os objetivos que tinham traçado, que eu tinha traçado para mim próprio dentro desse grupo, vim efetivamente produzir vinhos diferentes, não é? E começar este projeto. E eu agora perdi-me um bocadinho na pergunta. Qual era a pergunta? Porque Aceitação. tem muito caráter o teu vinho, é um vinho muito diferente. Tu foi para uma, né? A aceitação. Exatamente. E o que é que acontece? Isto foi uma coisa que foi relativamente bem pensada quando nós começamos a fazer o projeto. E isto só para terem uma ideia, nós já exportamos cerca de 40% dos nossos vinhos. Isto é uma vitícola que não é muito grande, não é? Mas já exportamos cerca de 40% dos nossos vinhos, exportamos uma parte da Europa. E o Montalegre, por exemplo, este Montalegre que vocês estão a ver, em 2018, com a colheita de 2016, esteve nos 100 melhores vinhos do mundo pela revista Wine and Spirits, na relação preço no Best Buy, não é? Esse que o Carlos está a provar. Uhum. No ano passado, o branco, o clássico branco, esteve novamente nos 100 melhores vinhos do mundo pela revista Wine and Spirits, que para nós demonstra muito aquilo que nós fazemos e o trabalho que estamos a fazer. No meio, estamos a falar num dos maiores opinion makers que nós temos no mundo, que é uma revista, Wine and Spirits, e quando nós colocamos um dos vinhos, que é um vinho de Trás-os-Montes, na lista dos 100 melhores vinhos do mundo, nessa mesma revista, acho que nos ajuda um bocadinho a perceber como é que estamos a trabalhar e onde é que queremos também chegar, não é? Ainda somos um bebé, portanto, ainda temos um caminho muito longo a fazer. A senhora Rothschild dizia que o que estavam eram os 200 primeiros anos, não é? Portanto, ainda temos aqui algum tempo chegar lá. temos 193 anos para avançar, mas digamos que traçamos os nossos objetivos, estamos a ir devagarinho, vamos trabalhando, abrindo mercados, Canadá, estamos nos Estados Unidos, estamos em França, começamos este mês para a Suíça e para a República Checa, Córcega, Alemanha, pronto. Obviamente vamos colocando os nossos vinhos, vamos colocando a nossa região também um bocadinho no mapa, Brasil, obviamente, convosco, colocando um bocadinho os nossos vinhos com este caráter específico dele no mundo. E estamos a crescer, portanto, reflete-se um bocadinho daquilo que tem sido o nosso trabalho. Muito bom. Muito bom. Não, ficou bem claro. O Alexandre pergunta se a gente fosse comparar assim, mais para um Dão do que um Douro, a região, ou os vinhos, mais para Dão do que para Douro. Digamos que eu diria que seria ali um intermédio, porque nós conseguimos ter a estrutura de um Douro com a frescura de um Dão.
Perfeito. Está no meio. Uhum. Nesse exato momento eu não quero mais nada além de Catavelo reserva. Então, para mim, tá completamente esgotado aqui o Eliette lá de São Paulo, nossa grande amiga lá, nos pergunta a graduação alcoólica. O Catavelo, eu vou responder porque eu estou com eles na mão aqui, não sei se o Francisco lembra de cabeça. O Catavelo Tinto é 13%, o Monte Alegre Clássico 13,5% e o Catavelo Reserva 13,5%. Tá? Então, realmente, como o Francisco falou, não vai naquelas graduações alcoólicas muito, muito altas. Um reserva com 13,5%. É uma percentagem de álcool relativamente baixa e para toda a potência de um reserva é interessante. Procuramos muito tal lado mais de finesse. Exatamente, porque normalmente os reservas que nós vemos é 14,5%, 14%, 15%, e daí, porque é um reserva, tem toda aquela potência de um reserva e dá para fazer um baita reserva, mas com 13,5%. Bem interessante. Bem interessante. Muito longevo, sem tanto álcool assim, né? Por causa justamente do que tu falou, da frescura, da acidez, de outras características que vão preservar esse vinho por muito tempo sem. Acho que a Thaís fez ali a última pergunta, com exceção dos vinhos portugueses, quais as origens que ele mais aprecia e costuma beber? Eu? Para além dos vinhos portugueses? Não, português só bebe vinho português. Não, existe vinho que não seja português? Eu não sei, mas desde que eu saí de Portugal, eu só bebia vinho português. Eu gosto muito de vinhos portugueses e acho que os vinhos portugueses têm evoluído muito, tem-se feito um trabalho muito grande. E, felizmente temos conseguido, Portugal tem-se conseguido mostrar no mundo nos vinhos. Isto é muito curioso, em 2015, 2016, 2015, nós somos o único país no mundo que conseguimos pôr 3 vinhos no top 5 da Wine Spectator. Nem França, nem nos Estados Unidos, ninguém conseguiu nunca pôr 3 vinhos. E Portugal teve. Portanto, isso demonstra muito o trabalho que tem sido feito e a evolução dos nossos vinhos portugueses. Nós temos vinhos ótimos, nós temos 14 regiões vitícolas dentro deste país e uma multiplicidade. Portugal é um país muito pequenino, mas muito diferente de norte a sul, do litoral para o interior, muito diferente, e que dão, nestas 14 regiões, dão vinhos muito dispersos e muito diferentes, mas com muita qualidade mesmo. E tem havido uma evolução muito grande nesse sentido. Contudo, há outros vinhos do mundo que nos seduzem e que há muito bons vinhos. Mas os vinhos portugueses para mim estão no bom caminho. Eu não sei o Francisco, mas eu enquanto estive em Portugal nunca bebi outro vinho senão português. Eu não sei se era o meu pai que me indicava, se era o meu pai que me influenciava, mas a gente vai em Portugal, vou beber um vinho francês. Bom, mas por que eu vou? Eu acho bom que também, são ótimas regiões. Os vinhos franceses, e é uma opinião muito própria. E se alguém me disser alguma coisa que eu disse isto, eu depois desminto. Mas os vinhos franceses, os vinhos realmente que são muito bons, são realmente estratosféricos, são muito bons mesmo. São um nível muito grande. Obviamente, impensáveis para o comum dos mortais, não é? Mas efetivamente são muito bem feitos, são anos e anos a produzir bons vinhos. Quando baixamos um bocadinho desse lado estratosférico, os vinhos passam a ser muito vulgares. E eu acho que não tem aquela... acho que aí sim Portugal consegue ter vinhos muito bons, a preços muito mais acessíveis é exatamente isso. Portugal é o custo-benefício. Aliás, o que mais vende Portugal no Brasil é custo-benefício. É o que ele entrega pelo preço que ele chega. Né? Não, tu pode achar... A gente acha vinho de €1 em Portugal, que é muito bom. É bom de beber. É agradável. É claro, é aquele vinho que tu não quer pensar. Vai comer uma pizza e tal. Claro, coisa mais... Mas se acha... E na França, realmente, assim como na Itália, é mais difícil. Os vinhos têm que ser bem caros para ser realmente vinhos bons. Ô, Francisco, para encerrar, a última pergunta da noite, eu vou sair do universo dos vinhos e vou fazer a pergunta que o Bruno Marguliano, ele é viciado em folar. Eu já vi gente viciada em muita coisa, em cigarro, em bebida,
em drogas ilícitas, mas o Bruno é viciado em folar. Ele pensa em folar 24 horas por dia. Folar de Chaves. Qual é o melhor folar, de Chaves ou de Valpassos? O de Monte Alegre. Muito claro. Mas é mesmo. Pronto, está respondido. Estamos a falar em zonas muito próximas. E não há como o falar de Monte Alegre. Não há igual. Bruno, eu vou pedir uma receita ao Francisco que a gente faz aqui para ti. Nós já chegamos a prometer para o Bruno, pá, e estamos em. Eu já fiz um teste em casa, mas não foi lá de cima. Foi lá de cima que fizemos? Ainda não foi. Vou pedir uma receita ao Francisco. A gente já fez um aqui. Muito bem. Francisco, eu queria te agradecer. Eu acho que a gente está com a hora bem adiantada, já são 9h30 da noite do Brasil, já é meia-noite passada em Portugal. Muito obrigado pela tua disponibilidade, por compartilhar conosco o teu conhecimento. Eu acho que quem escutou o que tu falou hoje realmente está extremamente curioso e empolgado para provar os vinhos. Eu digo que eu já provei e não tem nem palavras para descrever a qualidade do produto que a gente tem nas mãos aqui. Temos ouro nas mãos aqui, em termos de vinho, e parabéns pelo teu trabalho. Estamos aqui em Portugal extremamente felizes por ter esse vinho para trabalhar aqui no Brasil e te agradecemos pela confiança também. Eu faço das tuas palavras as minhas. Eu é que agradeço efetivamente a oportunidade. Eu estou aqui sempre para aquilo que for necessário, para qualquer esclarecimento que necessitem, para fazer estas coisas, para falarmos outro bate-papo. Por mim, podemos todas as noites nos ligarmos, que eu estou muito bem. Eu gosto imenso de falar de vinho. O meu problema é que eu começo a falar muitas vezes e até me torno maçudo quando começo a falar destas coisas. Portanto, é um prazer para mim poder estar aqui a transmitir um pouquinho daquilo que sei, daquilo que é a minha pequenina experiência no mundo dos vinhos. Ainda há muito para aprender, ainda há muito para fazer, mas é um prazer muito grande e conto com a vossa ajuda também, com a ajuda de todos, na promoção e na divulgação dos nossos vinhos. E um dia que vá ao Brasil, terei todo o gosto um dia de visitar as pessoas também. Com todo o gosto. Será bem-vindo, meu amigo. Muito grato. Agradecer-te bastante, Francisco. Foi uma grata surpresa e a confiança que tu depositaste em nós, para nós é muito importante. Os vinhos, a partir do momento que a gente provou e que o Wine Hunter chegou em Portugal e disse está fechado, não tem mais o que fazer, agora é trabalhar, agora é ajudar todos os nossos parceiros a conhecerem, a aprenderem mais sobre o vinho e vamos estar aqui juntos, mas muito agradecido aí pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Sempre. Acho que sempre precisarem de alguma coisa, foi fantástico. Vamos repetir com certeza, Obrigado, Francisco. Muito obrigado. Um grande abraço. Carlos, muito obrigado. Gostei em ver-te. Aquilo que os meus sócios provaram hoje, eu já o tinha provado há uns meses atrás, na tua presença. E então, muito obrigado. Um grande carinho, um grande abraço. Eu que agradeço. E obrigado a todos e muito sucesso para todos e que tudo corra bem e que este ano seja maravilhoso, depois deste ano de pandemia, que as coisas nos dê para beber um bocadinho mais e pronto, é o que interessa. Vai ser um ano fantástico. Muito bem. Muito obrigado, meu amigo. Olha, obrigado a todos e continuação, tá bom? Qualquer coisa disponha. A obrigado, todos que estiveram presentes, obrigado, pessoal. Muito obrigado. A parceria de vocês é muito importante para a gente. Muito obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Parabéns, Francisco. Obrigado. Muito obrigado. Vamos seguir.